Olá, família e amigos, tudo bem com vocês? Esperamos Esperamos que que sim. sim. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, né? Como de costume, já vai se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa aí o seu gostei e nos segue lá no Insta. Estamos sempre por lá, tá certo? É isso aí, família. E no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu com o nosso Benjamin. Mas antes de iniciarmos, nós queríamos pedir desculpas, né, a todos os nossos amigos, né, que têm nos acompanhado aqui no YouTube. Ficamos aí um período um pouco longo, né, sem fazer vídeos, mas é a correria mesmo, foi devido à correria, e nesse último mês, digamos assim, para cá, foi ainda mais difícil. E vocês vão entender também um pouco aí, né, o porquê, através desse vídeo que nós estamos aqui fazendo para vocês. Não é isso, mamãe? É isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre um assunto, digamos que um tanto delicado, né, que sobre o nosso Benjamin. É um dos motivos de nós estarmos um pouco sumido aqui do nosso canal. Nos sentimos assim, né, no dever de gravar esse vídeo explicando, até porque a gente recebeu muitas mensagens, né, querendo saber sobre o estado de saúde dele. Então nesse vídeo nós vamos explicar tudinho o que aconteceu, né, com o nosso Benjamin, e queremos relatar para vocês aqui, e a mamãe Manny aqui vai começar, né, explicando um pouquinho para vocês aí sobre a saúde do nosso bem. Isso. Quando o nosso Benjamin nasceu, né? Assim que ele nasceu, na verdade eu não vi, não soube, depois que o meu esposo me falou que ele nasceu sem respirar e precisou de massagem cardíaca, né? Lá mesmo na sala da cesariana. Até então, né, estava tudo bem, digamos assim. Os médicos disseram que ele teve um desconforto respiratório e liberou ele normal, não precisou de UTI, não precisou de nada. Viemos para casa 2 dias depois, né, da cesariana, e tudo correu bem até uns 3 meses. Só que em casa, né, a gente começou a reparar a respiração dele um tanto quanto ofegante, né, muito rápida, principalmente quando se comparava com a da irmã, né, a Mica. Então, assim, foi bem mais fácil de identificar por conta que tinha, de ser gêmeos, tinha a Micaela, então ficou bem fácil. Micaela respirava bem mais devagar, Tranquilo, né? dormia a noite toda, e ele não. Ele acordava várias vezes à noite e a respiração muito rápida. E aí a gente começou a perceber também que ele não conseguia mais se alimentar como antes. Antes ele tomava a mamadeira toda, né? É, E e detalhe, todos esses sintomas, né, que nós começamos a perceber, a gente começou a ter essa percepção do terceiro mês para cá, né? Eles completaram 6 meses, então assim, durante 3 meses a gente não percebeu não nada de percebeu anormal, nada. né? Tudo tranquilo, e de 3 meses para cá a gente começou a perceber isso que Manny está relatando. Isso. Aí quando chegou na consulta de 4 meses, né? Eu comentei com a pediatra dessa respiração dele forte, né? Rápida, na verdade. E que era diferente da irmã, que ele não dormia a noite toda, né? Ele não conseguia mais mamar como antes, ele foi reduzindo. Enquanto a Micaela aumentava a quantidade do leite, ele reduzia. E aí ela disse que era para eu contar quantas vezes ele respirava em 1 minuto, né? Que até 50 era normal. E aí eu fiz esse exercício em casa e deu 61 vezes, né? Ele respirou em 1 minuto. E aí a gente aguardou a consulta de 5 meses para poder passar para a pediatra essa informação para ver. Mas até então a gente não tinha nenhum parâmetro assim de nenhum norte, né? Do que seria. A gente simplesmente percebeu uma respiração mais ofegante nele. E só um detalhe também, porque a gente acha importante até falar isso, né? Porque assim como ele apresentou e a gente não percebeu, né? Pode ser que até alguém que nos acompanhe tenha algum tipo de percepção nisso no filho e ache que é algo, né, normal, como nós achávamos que era normal. Por exemplo, aqui também, não sei se Manny chegou a comentar aqui agora, mas ele suava muito, Não, esqueci de comentar. muito suor mesmo. E a gente até achou estranho, mas todo mundo comentava, não é normal, porque ele é calorento. Até a gente começou a achar realmente que era porque ele era mais calorento do que Micaela. Então mas ele suava muito, de molhar o bebê conforto, né, filha? Às vezes até em ambientes com ar-condicionado, que normalmente as pessoas não suam, né? Em É, ambiente com ar-condicionado, ele ainda assim, em suava. ambiente, né, com ar-condicionado, ele suava, o ventilador em cima dele 24 horas.
E ainda assim ele suava bastante. Isso. E também, às vezes, após a mamada, né, ele emitia alguns barulhozinhos, né, uns sons de quem, como se estivesse cansado, né? Ele fazia aquele barulho de como se tivesse feito esforço físico, ficava e era constante, seguido assim. E isso foi se intensificando, né? Como eu já falei, dos 3 meses em diante. Então, tinha essa questão do suor, a respiração. Às vezes ele demonstrava um certo barulhozinho como se estivesse cansado, e quando mamava também no meio da mamada ele começava a se bater como se ele não quisesse, mas na verdade ele sentia a vontade de puxar, mas ele não conseguia. E aí depois que a gente foi juntando todos esses sintomas, né, que a gente não sabia, achava que era aleatório, conversando com a médica, e aí meio vai dizer aí como foi essa consulta. Isso, dos 3 meses em diante, a gente começou a perceber os sinais, e na consulta de 4 meses, eu passei para a pediatra essas informações. E ela mandou eu contar, eu contei, e na consulta de 5 meses, né, no retorno de 4 para 5, e aí veio a surpresa, né, quando eu passei para ela que foram 61 vezes, ela achou muito rápido. E na verdade, um dos sintomas, vamos dizer assim, né, do problema dele foi o peso. De 4 meses para 5 meses, ele só ganhou 100 gramas. Isso, pasmem, 100 gramas. Uma criança em desenvolvimento, né? Digamos assim, saudável, só engordou 100 gramas. Então, assim, foi um alerta muito grande. Foi também essa questão do peso dele. E enquanto isso, né, a Micaela, ela se desenvolvia, digamos assim, que normal. Pegava peso normal, crescendo normal, e ele com essa deficiência no peso. E aí a médica, ela se assustou tanto com o peso quanto com a respiração dele, e disse assim: ou ele tá tendo refluxo, né, alergia à proteína do leite, ou então ele tem alguma cardiopatia. Foi o termo que ela usou lá no dia, né? E nesse dia da consulta, né, ela inclusive tentou ouvir os batimentos dele, mas eram tão rápidos, ele estava super agitado, chorando bastante. E já eram os incômodos, né, que ele sentia. E ela não conseguiu escutar os batimentos dele de tão rápido que estavam. E aí ela pediu um ecocardiograma com urgência. Graças a Deus por isso que ela passou esse exame. E todo esse acompanhamento deles, né, do pediatra, é pelo Apvida, né? É um plano de saúde que eles ganharam da tia, né, a minha cunhada Patrícia. Então eles estão sendo assistidos pelo Apvida, né, durante um ano aí, foi um presente da minha cunhada. Então eles ganharam e a gente está acompanhando, eles estão sendo acompanhados pelo pediatra na Apvida, certo? Então ela passou esse exame e pediu para que a gente fizesse o mais rápido possível. E aí também pediu a solicitação, né, do leite dele, porque ele poderia estar tendo alergia à proteína do leite por conta do baixo peso. Como ela não tinha certeza do que era, ela foi pelas duas vertentes, né? E aí a gente conseguiu marcar o exame, né, para uma semana depois, exatamente uma semana depois. E o exame estava marcado lá em Salvador, ali na Lucaia, né, uma unidade da Apvida. E a gente foi com Micaela, com Benjamin, eu e meu esposo. O Douglas ficou em casa. E a gente foi. Chegando lá, o médico começou a fazer o exame nele e em um determinado momento ele pediu para que ligasse urgente para gerente do posto, né? Aí eu comecei a ficar assustada, né? E aí ele me perguntou o porquê que tinha passado aquele exame para Benjamin. Aí eu expliquei que ele respirava muito rápido, não estava ganhando peso. Aí ele me perguntou: e o que foi que a pediatra te disse? Aí eu falei, ela disse que ele poderia ter uma cardiopatia. Aí ele foi categórico em dizer: e ele tem. E aí naquele momento eu já fiquei, né, bastante nervosa, comecei a chorar. Aí ele disse: e ele precisa ser internado agora, porque é muito grave. Aí pronto, gente, eu perdi o chão, porque 5 meses, né, uma criança, um bebê, e aí foi muito, muito complicado. E aí naquele momento, né, o médico me perguntou se o meu esposo estava comigo. Eu disse que sim, que ele estava na recepção. Aí ele disse: manda ele entrar agora. Aí eu disse: ele não pode entrar porque ele tá com a gêmea. Micaela tava com o Bundes do lado de fora aguardando. Aí ele disse: é gêmeos, eu preciso ver ela agora. Eu preciso ver o coração dela agora. Então assim, foi assustador. A palavra é essa, foi muito assustador. Porque ele ficou bastante tenso, nervoso, querendo internar o Benjamin, entrando em contato enquanto ligava para a gerente da unidade e mandava chamar a Micaela porque queria examinar. Então assim, eu perdi o chão, eu realmente só fazia chorar e não entendia nada. E aí a enfermeira veio em minha direção e falou: pai, o médico precisa ver ela agora.
Eu fiquei sem entender, perguntei o que é que está acontecendo. Ela disse, só me acompanhe, porque o médico quer ver ela. E eu sem entender nada, fui, entrei na sala. Quando entrei na sala, né, já vi minha esposa chorando e aquela tensão dentro da sala. E eu perguntei para a menina o que foi que aconteceu. E aí, já em lágrimas, ela pegou e me falou, o Benjamin, ele tem uma cardiopatia e ele precisa sair daqui direto para ser internado. E aí foi um momento difícil, né, de nervoso, de tensão. E já foram pegando Micaela dos meus braços, botando na maca, né, para poder fazer o exame nela também. E graças a Deus, nela não constou nenhum tipo de anormalidade, ela está bem de saúde, graças a Deus por isso. E aí seguiu aquela tensão, foi muito difícil, a gente chorou bastante lá naquele ambiente, eles tentando nos tranquilizar, mas ao mesmo tempo ainda não tinha passado para mim com clareza o que é que estava acontecendo, até porque eles mesmos estavam tensos para poder seguir, né, no processo de internamento. Aí pediu pra gente aguardar na recepção, disse que não era pra gente ir embora, que iria providenciar, né, a transferência dele já para o Hospital Teresa de Lisieux, para ele ser internado. Só que alguns minutos depois retornaram, né, dizendo que não seria possível porque o plano é ambulatorial, não permite, não cobre internamento. E aí nos orientaram a aguardar o laudo, né, que o médico iria emitir um laudo para que a gente fosse para a emergência pediátrica do Hospital Ana Nery. E assim a gente fez, aguardou, e quando liberaram a gente, rapidamente a gente se direcionou para a emergência pediátrica do Hospital Ana Nery. Mas surpresa, pasme, não tem emergência pediátrica no Hospital Ana Nery, né? O Hospital Ana Nery, ele é referência como Instituto do Coração, porém ele é um hospital porta fechada, só entra lá com regulação, né? Regulado pelo sistema de regulação do governo, é a única forma de você conseguir atendimento lá no Hospital Ana Nery. E a gente ficou sem rumo, né? Meu irmão e minha cunhada foram para lá para nos dar o suporte, e a gente, os 4 pensando como é que faz, nos orientaram lá no hospital aí para uma UPA. Isso, a gente ainda ligou, né, para alguns amigos e irmãos, né, para que pudesse nos dar uma orientação, porque a gente estava sem chão, na verdade, porque imaginem vocês, né, a informação foi de que ele precisava sair da sala de exame direto para ser internado. E aí a gente corre para internar ele, chega no hospital e diz, não, aqui a gente não pode receber. Então a gente ficou, digamos que na rua, sem saber para onde ir. Então a gente começou a manter alguns contatos, né, com alguns irmãos e amigos para nos orientar, para que estivessem orando por essa situação, porque a gente foi pego de surpresa, né? E aí, como ele falou, meu cunhado, né, mais a esposa chegaram lá também. E a gente começou a pensar, né, os 4, o que é que a gente faria? Se iria para alguma UPA, como é que a gente ia fazer, porque realmente a gente ficou sem direção. Mas, graças a Deus, né, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos orienta, nos capacita, ele nos direciona, a gente sabe disso. E foi no momento em que veio, né, aquela luz, digamos assim, para que a gente retornasse para a emergência do hospital, né, Teresa de Lisieux, porque até então a gente tinha ido para um exame, né, eletivo em uma clínica, não era um hospital, não era uma emergência. Então a gente teve essa ideia de ir para a emergência do Hospital Teresa de Lisieux, né, o hospital do plano. E assim a gente fez, se direcionou para a emergência, eu dei entrada na emergência com ele e cheguei lá e eu fui bem clara com a pediatra de plantão e expliquei para ela toda a situação. Ele acabou de fazer um ecocardiograma, o médico disse que era super urgente, que precisava internar ele, direcionou para o hospital não atende e eu trouxe aqui para emergência porque eu estou desesperada, eu não sei o que fazer e eu preciso de atendimento para o meu filho. O plano não cobre internamento, então eu tenho ciência disso, eu fui bem clara com ela, mas eu preciso que vocês, de alguma forma, atendam o meu filho e direcione ele, né, pela regulação para o hospital que possa fazer esse atendimento. E graças a Deus, a pediatra ela foi super humana e assim ela fez. Deu entrada com o nosso bem na emergência e na emergência mesmo ela solicitou todos os exames que ele precisava fazer para ter um direcionamento do que fazer, né, a partir dali. Ele fez raio-x, ele fez exame de sangue, ele fez
ultrassonografia, ele fez ecocardiograma de novo, repetiu o ecocardiograma, fez eletrocardiograma. Então ele fez todos os exames que precisava, né, para ter um parecer, um diagnóstico. E realmente foi constatada, né, já havia sido constatada, foi confirmada a cardiopatia, e ali mesmo na emergência eles já entraram com os medicamentos para o coração, para tentar, né, manter a frequência cardíaca dele, né, porque a cardiopatia dele causa uma insuficiência cardíaca, né, um problema de respiração. No caso, ele se cansa, tudo que ele faz ele cansa, até para comer ele cansa. Então realmente foi constatado, e ali já entraram com os medicamentos. Ou seja, irmãos, ele ficou internado, só que na emergência, né, porque ele não poderia ser internado em uma enfermaria, porque o plano não cobria, mas também eles não, digamos assim, eles não colocaram o Benjamin para fora, eles deram todo o suporte que o nosso bem precisava, só que no ambiente de emergência. E nisso a gente já vê o agir de Deus, né? Em todas as nossas vidas, né, a gente sempre vai estar falando isso, né, do agir de Deus, sim, porque a nossa vida é direcionada por Ele, sim, e o tempo todo. Então, quando tudo isso estava acontecendo, já existia um batalhão de pessoas, né, de anjos, orando pela vida do Benjamin, orando por nossas vidas, né? Tinham muitos amigos que já estavam em oração, né? E nós cremos nisso, que já era o agir de Deus nesse sentido, porque ele não poderia demorar muito tempo, né, na emergência internado, até porque a emergência, não, pelo menos lá, não era para isso, né, dentro do quadro dele. Mas ele, como o Manny falou, ela deu entrada lá e ficou internado. Isso foi quinta-feira à noite, né? Isso. E lá mesmo na emergência, né, colocaram o nome dele na regulação, que ele precisava ser regulado para um hospital que desse esse suporte, porque até então, né, não se tinha certeza, mas precisaria de uma investigação melhor, porque poderia ser caso de cirurgia ou não. Então, lá na emergência não poderia ser feito esse levantamento, tinha que ser em um hospital específico para criança, né, que atendesse criança. Hospital de referência, né, cardíaca, que aqui, né, em nossa cidade, em Salvador, são dois, que é o Ana Nery e o Martagão Gesteira. Então ele precisava ser regulado para um desses dois hospitais. Isso. E a gente deu entrada, como a gente falou, na quinta-feira à noite, né? Passamos a noite da quinta, o dia todo da sexta, a noite da sexta, e a regulação só foi sair no sábado, por volta de umas 11h30 da manhã. Foi o horário que a gente recebeu a notícia de que a regulação dele tinha saído, e para a honra e glória do nosso Senhor, foi para o hospital de referência Martagão Gesteira, né? Que é um hospital só para criança. Então, assim, foi uma vitória, né? Eu até esqueci de mencionar que o ecocardiograma que ele repetiu lá na emergência, ele não tinha direito pelo plano. E uma médica que também trabalha no Santa Isabel, né? Eu não me lembro o nome dela, gente, me perdoe, mas eu não vou me lembrar dos nomes. Foi muita gente, muitos médicos, muitos processos, eu realmente estava lá abalada. Mas é uma médica que trabalha no Hospital Santa Isabel e trabalha lá no Apivida, chegou e ela me passou a informação, né, que não estavam permitindo que ela descesse para fazer esse exame bem, porque o plano dele não cobria o ecocardiograma, né, por ser ambulatorial. E ela disse, né, com todas as letras, para mim, que ela brigou, né, a forma de falar, com os responsáveis pelo hospital, e disse que ela iria sim descer e realizar o ecocardiograma. Isso foi na sexta-feira, que ela iria sim descer e realizar o ecocardiograma que bem precisava, porque ela não trabalhava com valores, ela trabalhava com vidas, e que era uma criança de 5 meses e que ela não iria deixar ele desassistido. Então, assim, foi mais um agir de Deus, né? Eu não vou dizer que foi o primeiro, porque desde sempre Deus está conosco. Então, foi mais um agir de Deus, né, na vida do bem, nas nossas vidas. Essa médica, ela ter brigado com a direção do hospital e mesmo assim ter ido realizar o segundo ecocardiograma, né? Porque o primeiro foi na quinta e na sexta ele repetiu. E ela que passou, né, o diagnóstico, porque ela é cardiologista, do que realmente ele tinha. Prosseguindo, a médica desceu, fez o ecocardiograma dele na sexta e no sábado saiu a regulação. No sábado pela manhã. Eu não estava lá, eu fiquei com ele da quinta até o sábado de manhã.
Bruno chegou lá por volta de 9 horas para que eu viesse para casa descansar um pouco e dar um pouco de atenção à Mica também, que ela tá assistindo minha falta. E aí, nesse momento que se a regulação não estava, eu estava em casa com Douglas e Micaela e ao mesmo tempo ajeitando as coisas, né, gente? Porque sabe como é mulher, né? Pode estar um desabando, a gente lava a roupa, a gente ajeita a casa, a gente corre dali, para poder deixar tudo encaminhado. E foi o que eu fiz. Eu vim para casa para ajeitar as coisas, para lavar roupa, para botar a casa em ordem, porque a gente não tinha noção nem expectativa de quanto tempo iria durar essa internação. Na verdade, o que seria do dia da manhã. A gente estava sem norte, sem saber. Então, eu fiz o que eu pude, né? Na minha cabeça de mãe, esposa e dona de casa, eu adiantei o que eu pude adiantar. Então, a regulação saiu e Bunny estava lá com ele, né? E aí agora essa parte você conta porque eu estava em casa, a chegada lá. A gente tinha trocado o plantão, né? Eu cheguei sábado de manhã para render ela. Ela ficou no plantão desde quinta até sábado de manhã. E aí eu cheguei lá no hospital. Assim que ela foi para casa, demorou, né, um períodozinho, logo pela manhã. Eu ainda não tinha visto ele, né? Desde quinta. E ela saiu, deixou ele dormindo. Quando ele acordou foi um momento assim muito especial, porque eu estava com saudade dele e ele com certeza também estava com saudade de mim, porque quando ele me viu que eu coloquei o meu rosto perto dele, né, ele pegou minha mãozinha assim, encostou no rosto dele, né, e quando ele fez isso aí me desmontou, né, ver ele com aquele acesso naquela maca e segurando minha mão como se estivesse sentindo falta de mim foi de partir o coração, né, e ao mesmo tempo feliz por estar ali com ele. E aí, alguns minutos depois, saiu a mensagem, né, a informação de que a regulação dele tinha sido liberada e ele iria para o Martagão Gesteira, né? E aí foi mais um momento que a gente viu, né, o agir de Deus mais uma vez, até porque a maioria acho que sabe que o processo de regulação dura muito tempo, muitas das vezes não é 2 nem 3 dias, é muito mais para se conseguir uma vaga pela regulação. E para a glória do nosso Deus, né, amigos, a igreja orando, a família orando, e mais uma vez nós vimos aí o agir de Deus onde saiu a regulação. E aí eu tive que ver meu pequeno, né, com só 5 meses entrando naquela ambulância e eu entrando também. É uma imagem que eu falei com minha esposa e com o Douglas que acho que nenhum pai nem mãe gostaria de ver, né? Ver seu filho entrando em uma ambulância por não estar bem de saúde. E aí, durante todo o percurso até chegar no Martagão, passa muita coisa na nossa cabeça, mas ao mesmo tempo ali confiando de que Deus estava no controle, de que Deus estava agindo, né? Mesmo com o coração apertado. E chegamos lá, fizemos a admissão no Martagão. Foi um atendimento assim excelente, né? Eles fizeram várias perguntas no processo de admissão dele, né? E em tudo a gente viu o agir de Deus. A sonda. O processo da sonda. Na admissão, a primeira coisa que me disseram foi que, devido ao quadro dele, né, pelo coraçãozinho dele estar fraquinho, né, ele precisaria colocar uma sonda. E eu, ainda assustado, né, com tudo que estava acontecendo, eu olhei para a médica e falei para ela, disse, nós fomos encaminhados para aqui e nos disseram que vocês são um hospital de referência, que aqui tem os melhores especialistas para cuidar do nosso filho. Foi isso que me disseram. Então, se a senhora entende que é melhor colocar uma sonda nele, então vocês sabem o que está fazendo, eu permito sim colocar a sonda. Após a admissão, nós subimos, né, para o leito e minutos depois fizeram o processo de colocar a sonda nele, que também foi muito difícil para eu poder presenciar, né? Eu confesso que eu não quis olhar, estava ali auxiliando a enfermeira, mas não quis nem olhar porque foi também um momento difícil de presenciar, né? Como pai, para colocar a sonda.
E nesses dias, né, acompanhamento, como o Bruno falou, alimentação pela sonda, ele bastante inquieto, estava incomodando, a sonda inflamou. Foi um processo muito ruim, essa sonda nele, né? Eu fiquei assim, muito agoniada, pedi para que tirasse, que estava inflamado, que ele não estava bem, ele ficou bastante debilitado. Por mais que a sonda fosse para alimentar ele, foi algo que Ficou bem debilitou, abatido. deixou ele muito debilitado. E você via na feição dele, né? Então aquele sofrimento dele tão pequenininho e ao mesmo tempo eu não podia fazer nada, né? Só orar e confiar de que o melhor estava sendo feito. Mas foi muito complicado. E eu pedi para todas as enfermeiras, todos os médicos que passaram pela minha frente, eu pedi, por favor, tira essa sonda dele, ele não tá bem com essa sonda e eu não tô bem ver ele com essa sonda porque eu sei que tá deixando ele mal. Mas enfim, não foi autorizado, tinha que passar uma fonoaudióloga primeiro para avaliar se ele conseguia mamar bem, sem cansar, sem aspirar o leite para o pulmão, né, para poder liberar a retirada da sonda. Mas na quarta-feira ele realmente já não estava aguentando mais, como eu disse para vocês, e ele arrancou a sonda, né? As enfermeiras foram lá, retirou a sonda, porque na verdade ele já tinha arrancado, e ele ficou sem sonda e passou a se alimentar com a mamadeira, com bastante dificuldade, né? Mas conseguiu voltar com essa alimentação na mamadeira. Então, né, ele ficou sendo acompanhado no marcador de esteira e solicitaram um novo ecocardiograma, né? Sendo que fosse realizado lá mesmo no Martagão, porque os dois que ele tinha realizado até então tinham sido pelo Apivida, tanto na quinta quanto na sexta. Só que esse exame não faz final de semana, né? E ele entrou lá no sábado. Então o exame foi programado para segunda-feira. E a gente ficou lá, né, final de semana. E na segunda-feira, já no finalzinho da tarde, por volta de umas 4h da tarde, ele foi chamado para fazer o ecocardiograma. E eu desci com ele e foi realizado o ecocardiograma, né? Lá na hora o médico disse que realmente era grave, né? O que ele tinha, a cardiopatia, e que o coração estava bem inchado, bem grande, né? E levei ele para fazer o exame, só que como já era 5h pouca, né? Médico só passa pela manhã em hospital, né? Só passa de manhã. Por mais que tenha médico 24 horas, eles só fazem a visita nos apartamentos pela manhã. E aí na segunda de manhã a médica teve lá, a pediatra, e ela pegou e disse, olha, dentro do quadro clínico dele e baseado no ecocardiograma que ele fez, o tratamento dele vai ser a base das medicações e nós, pelo eco, descartamos qualquer possibilidade de cirurgia. Então, quando ela falou isso, foi muita alegria, né, de poder ouvir essas palavras. Para a honra e glória do Senhor. Para a glória do nosso Deus. E ele ficou ali em observação, né, desde esse momento, porque foi constatado que não precisava de cirurgia. Na verdade, ele ficou só em observação, tomando as medicações e aguardando a marcação de um exame que os médicos pediram para realmente constatar, né, como é que está o coraçãozinho dele, que é uma ressonância magnética, que é feita pelo SUS somente no Hospital Roberto Santos. Lá no Martagão de Esteira não faz. Então a gente teve que ficar internado aguardando a marcação desse exame, que é pela regulação também. Então, enquanto não marcasse esse exame, a gente não podia vir embora. Pense a aflição, você saber que seu filho está bem, que ele não precisa ser operado e você tem que ficar internado no hospital, né? Ao mesmo tempo, a gente se preocupava de estar tomando a vaga de uma pessoa que realmente precisava do leito e a agonia de estar em casa mesmo, né, gente? Aquela coisa de sair do hospital, né? Mas para a honra e glória do Senhor, né? Graças a Deus, na sexta-feira conseguimos a marcação pela regulação, né? Para o dia 27 de dezembro, ele vai fazer esse exame, ainda não fez. E ele recebeu alta, né? E a gente foi para casa, assim, glorificando o nome do Senhor na sexta-feira, né? Certos de que ele começou a boa obra e é fiel para cumprir, né? E no dia 27 iremos retornar para fazer o exame. Então é isso, pessoal, né? Esse foi o nosso relato, né, de tudo que aconteceu com o nosso bem. E aqui agora só explicando de uma forma um pouco mais detalhada, né? A cardiopatia que ele tem é miocardiopatia dilatada. Significa que o miocárdio, né, ele tá dilatado, somente o lado esquerdo, né? O coração do bem, ele tá aumentado de volume, né? Tá bem grandinho.
por conta desse miocárdio que está dilatado, a cardiopatia que ele tem, que causa insuficiência cardíaca, né? Causa cansaço, o suor excessivo, que a gente não sabia. Por isso que Bunes falou, depois que a gente veio encaixando as peças, o suor excessivo que ele sente é da cardiopatia e também o baixo ganho de peso, né? Depois que a gente teve alta do hospital, a gente está aqui em uma maratona, né? Para ele ganhar peso, ele ficou bem magrinho, perdeu bastante peso. Mas a mamãe Mini tá aqui, ó, na luta, né? Para poder ele ganhar esse peso aí, né? Restabelecer o pezinho dele. Graças a Deus ele tem aceitado muito bem o alimento em casa, né? Não tem rejeitado, não tem cansado, né? Os remédios têm feito efeito. E aí vida para os próximos vídeos. Conteúdo para os próximos vídeos. Vocês vão estar acompanhando aí, né? A nossa rotina agora com o nosso bebê, com a cardiopatia que ele tem e a questão das medicações, do alimento, tudo como está sendo por aqui. Então é isso, família, amigos, né, seguidores. Todo esse carinho, né, dispensado pelo nosso bem, a gente agradece muito, muito vocês e pede assim que vocês possam continuar orando por nós, né, continuar orando pelo bem, porque segundo o parecer médico, caso o coraçãozinho dele não reaja bem aos medicamentos e venha estar muito cansado, vai precisar de um transplante, né? Então a gente crê no Deus que a gente serve, que está cuidando dele, que cuidou dele durante todo esse tempo que a gente não sabia que ele tinha essa cardiopatia. Então, mas nós precisamos, né, que vocês continuem prestando os seus joelhos para o nosso bem, para que os medicamentos possam fazer assim, né, o serviço deles lá no coraçãozinho do nosso bem, que fique tudo bem, que ele não precise desse transplante, tá certo? É isso aí, família. A gente tem que ser realista. Então, a realidade hoje, o quadro de Benjamin é delicado, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai estar falando para vocês como como está sendo para nós ter um bebê, né, que está cardiopata, né? Eu tenho sempre dito isso. Benjamin, ele não é cardiopata, ele está cardiopata. Porque nós cremos que nesse momento o estado dele é esse, ele está, mas cremos que ele não permanecerá dessa forma pelo poder do nosso Deus. Então, assim, o quadro dele é delicado, requer muitos cuidados, tem coisas que a gente ainda não sabe como lidar, estamos aprendendo dia a dia, tá certo? Mas cremos no poder da oração, no cuidado do nosso Deus. E aproveitando, nós queremos agora agradecer, né? Foram muitas e muitas pessoas. Muita gente. A gente não vai aqui nem citar nomes, porque se a gente fizesse isso, a gente seria injusto, porque tivemos pessoas no Brasil todo, irmãos, orando pelo Benjamin. Até hoje nós recebemos mensagem, todos os dias eu recebo mensagem de pessoas perguntando como é que ele está. Por que nós fizemos esse vídeo? Porque nós, como nós iniciamos falando, que se sentimos no dever, né, de vir aqui falar qual é o real estado de saúde dele, porque desde que tudo aconteceu, nós ainda não havíamos vindo aqui, né, gravar nada, porque nós não tínhamos cabeça para isso e nem essa era a nossa intenção. Foi tudo muito né? rápido. E foi tudo muito rápido. Mas devido ao acolhimento, né, a preocupação e o carinho foi tão grande, tomou uma repercussão tão grande, como nós postamos um vídeo aqui pequeno, né, os nossos irmãos e pastores em São Paulo, liderança do Brasil todo, orando. Então, assim, foi algo que tomou uma proporção muito grande. Pessoas que a gente nem conhece até hoje, né, que entrou em contato, pessoas que deu a maior força referente à regulação, tanto a regulação do internamento no Martagão, quanto para o exame. E se vocês nos perguntarem assim, quem foi a pessoa que conseguiu, a gente não sabe até hoje quem foi que conseguiu ajustar essa questão da regulação. Várias pessoas tentando de todos os lados, né? Mas o que importa é saber que conseguimos, para a glória do nosso Deus. Com a direção de Deus. Com a direção de Deus, e somos gratos, né, a essa pessoa e a todos que tentaram, a todos que continuaram assim, insistindo para que as coisas caminhassem para o êxito. Então, muito obrigado. A gente fica até querendo citar nomes aqui, mas
se a gente fizer isso, a gente vai ser A injusto, gente né? também teve ajuda, né, com os aparelhos, vocês vão ver no próximo vídeo, que foi Exatamente. preciso comprar para ele. Então, a gente também teve ajuda financeira nesse sentido, né, para comprar os aparelhos que ele precisava. Então, vai estar tudo aí explicadinho no canal. Exatamente. Como ele falou, tivemos ajuda aí no translado, né, para estar indo para o Sim. hospital, né, pessoas que estavam orando, mandando mensagem. Manny não pôde, nós adotamos uma postura de eu estar entrando em contato, dando um boletim diário do estado de saúde deles. Não é porque ela não queria falar com ninguém, não é isso, mas é porque o estado emocional dela, e até ela precisava estar mais focada, né, cuidando do Benjamin. Eu também estava, mas eu estava conseguindo administrar melhor a questão das redes sociais, do WhatsApp, melhor dizendo, né, para deixar todos informados. Se eu não respondia a todos, né, ou alguns imediato, ou ainda não respondi, porque às vezes eu ainda olho no WhatsApp e ainda ficou mensagem sem ser respondida, me perdoe, né, nos perdoe, mas não foi falta de atenção, não foi por não querer dar atenção, foi porque a nossa cabeça naquele momento não estava assimilando as coisas da melhor forma possível. A minha cabeça estava dividida, viu, Exatamente. gente? Metade estava no hospital e metade estava em casa com Micaela. Então, assim, realmente foi muito complicado. Não tinha condições de ficar respondendo mensagem do WhatsApp, não por não querer, realmente era corrido. E quando eu entrava no WhatsApp era para passar para Bunes a medicação, porque a gente adotou uma postura de toda a medicação que aplicava nele, a gente passava pelo WhatsApp, o nome da medicação, o horário, a saturação que ele estava naquele momento, a pressão, a temperatura, porque a gente foi tudo muito rápido e novo, então a gente precisava acompanhar realmente para saber como é que estava o estado de saúde dele. Se fosse somente, né, um filho, né, que estava hospitalizado, então ela estaria lá no hospital, eu estaria dando uma atenção maior, respondendo a todos, né, em tempo real. Mas tinha a Micaela e o Douglas também, né, que está com 11 anos, mas é uma criança que precisava os dois de atenção nossa, e né? com o irmão internado, né? Exatamente. Então pense aí o emocional como é que ficou. Douglas com o irmão internado, Mica sem entender nada, 5 meses, só não via a mãe, não viu o irmão, eles nunca tinham se separado e eles são super apegados. Então realmente foi, ela não estava comendo direito, ela não estava querendo se alimentar por conta da ausência, estava dando trabalho para dormir, que ela nunca deu. Então, assim, realmente foi um processo muito complicado. Só por isso que a mãe tava off. Mas já tô on, viu, gente? Podem mandar mensagem aí, que a gente tá aqui para esclarecer, para conversar com vocês, quem tiver dúvida, tá bom? Quem quiser saber dele, pode mandar mensagem que a gente tá aqui, tá certo? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. É isso aí. E um versículo, né, queremos terminar com esse versículo que eu falei durante todo o tempo que eu botava no boletim, né? Que a palavra de Deus diz assim, olha, eu vos darei um novo coração. Então eu creio nisso, nós cremos que Deus ele vai dar e já tem dado esse novo coração ao nosso Benjamin, tá bom? Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. E para finalizar eu queria te pedir, compartilhe esse vídeo aí com pelo menos 5 amigos seus, tá bom? Que precisa ouvir isso como um testemunho daquilo que Deus já tem feito na vida do Benjamin. Com 5 somente, tá certo? Não precisa ser com 6, só com 5. Compartilhe aí e nos ajuda também a crescer aqui no nosso canal. Tá bom, família? Família não pode faltar. Hashtag agora somos 5. Agora somos 5. Permanecemos sendo 5. Em nome de Jesus. Deus abençoe.